Bom dia a todos. Não é com alegria que nós estamos fazendo isso aqui hoje, protocolando esse pedido de impeachment do ministro Barroso. Só que, infelizmente, não dá mais. É preciso traçar uma linha do que é republicano, do que é democrático, do que é correto, para que fez o ministro Barroso. E todos, eu tenho certeza, entenderão, até o ministro Barroso, esse nosso pedido de impeachment aqui hoje. O que ele fez foi só verbalizar aquilo que milhões de brasileiros observaram nos anos de governo Bolsonaro, durante o processo eleitoral e após o processo eleitoral, com essa covardia ilegal e arbitrária que foi feita com Bolsonaro de deixá-lo inelegível, sem nenhum fundamento. E eu quero compartilhar com vocês aqui hoje algo que eu não costumo falar muito em público, mas eu, pessoalmente, nos 4 anos de governo Bolsonaro, trabalhei incansavelmente para distensionar relações do governo com o Supremo. Perdi a conta de quantas vezes eu tive reunido com ministros do Supremo para mostrar o lado, a cabeça do presidente Bolsonaro, tranquilizá-los de que não havia nenhuma tentativa de ruptura de nada, que ele só queria paz para governar, algo que ele não teve nos seus 4 anos. Eu nunca havia assinado um pedido de impeachment de ministro Supremo. Eu fui contra, sim, é importante trazer isso a público também, a CPI da Lava Toga, porque qual presidente da República que quer uma CPI aberta durante seu mandato? Nenhum. E uma CPI que não tinha um objeto bem definido, uma CPI que jamais seria instalada, e uma CPI que seria, sim, uma declaração de guerra do governo contra o Supremo Tribunal Federal, o que eu não concordo, nunca concordei com esse tipo de ataque a instituições, e coisa que o presidente Bolsonaro também nunca fez. Então, eu sou testemunha de que isso tudo foi tentado. E a foto que nós vemos hoje do que fez o ministro Barroso é horrorosa. Mas o filme de tudo que ele já vinha fazendo nos últimos anos é de terror. Ele veio para dentro do Congresso Nacional para trabalhar contra aquela PEC do voto eletrônico com comprovante impresso. Com qual objetivo? Tudo que foi dito aqui já das intervenções públicas do ministro Barroso contra o Bolsonaro. E as matérias aqui, para não dizer que eu estou fazendo fake news, a participação daquele evento nos Estados Unidos sobre como se livrar de um presidente, aquela outra na Brasil Conference, em que uma deputada atacando o Bolsonaro passa a palavra para Barroso e ele se coloca como sendo do lado dos poderosos do bem, contra, na cabeça dele, o lado do mal, que seria o presidente Bolsonaro. E com que legitimidade o Barroso assume agora a presidência do Supremo? Com que moral Barroso vai assumir a presidência do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, para punir magistrados que, porventura, tenham feito manifestações político-partidárias, como a que ele fez? Eu faço questão de ler aqui a resolução do CNJ de 2019, para exatamente traçar ali um perímetro que pode ou não pode fazer o magistrado. É a resolução 305 de 2019, que exatamente o CNJ dizendo que o magistrado, estendendo ao plano virtual aquilo que os magistrados já eram vedados de fazer no plano material, vamos colocar assim. E diz lá o artigo 4º, constituem condutas vedadas aos magistrados nas redes sociais. Inciso 2º, emitir opinião que demonstre atuação em atividade político-partidária ou manifestar-se em apoio ou crítica públicos a candidato, lideranças políticas ou partidos políticos. Com qual clima ele vai assumir o CNJ? E quando tenta justificar o vencemos o bolsonarismo, a emenda sai pior do que o Zoreto, porque não pede desculpa a Bolsonaro, mais uma vez ataca Bolsonaro,
querendo dizer que respeita os eleitores, mas é contra práticas atribuídas a Bolsonaro que só existem na cabeça de políticos de oposição, que criam narrativas para atacar o presidente Bolsonaro. E, por fim, eu quero aqui, mais uma vez, falar que eu sempre tentei conversar com o ministro do Supremo para que houvesse uma autorregulação, sim, por parte deles, para que se resolvesse internamente esses arroubos autoritários por parte de alguns ministros. E agora uma parte da imprensa, inclusive, começa a repercutir dessa forma, inclusive perguntando, né, já que alguns ministros se acham salvadores da democracia por terem atacado e trabalhado contra Bolsonaro, quem vai nos salvar dos nossos salvadores? E é por isso que chegamos a esse ponto aqui hoje de ter que formalizar o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, repito, sem nenhuma satisfação, sem nenhuma alegria. Mas os remédios que foram usados e continuam sendo usados para supostamente defender a democracia, arrombaram a nossa democracia. São perseguições, narrativas falsas criadas o tempo inteiro, cassações de parlamentares, prisões de parlamentares, desmonetização de pessoas que vivem de redes sociais para ter o seu ganha-pão, e censura à imprensa, tentativa de fechar um veículo de comunicação. Aonde vamos chegar? Então eu quero fazer aqui um chamado a todos os ministros e políticos sensatos que de verdade querem buscar uma pacificação desse país, que não vai se fazer com impeachment de ministro, vai se fazer com o encerramento desses inquéritos que são buracos negros, aberrações jurídicas, que puxam para dentro, enquanto estão abertos há anos, novos fatos, conforme a conveniência de um ministro do Supremo Tribunal Federal. A pacificação passa pelo encerramento desses inquéritos, a pacificação passa por nós aqui no Congresso, sim, para satisfazer a suspeita e a desconfiança de milhões de brasileiros que esses remédios não foram suficientes para impedir que eles pensassem ou desconfiassem do processo eleitoral. A gente tem, sim, que discutir e botar em plenário para votação a PEC que implemente o voto digital com o comprovante impresso urgentemente, porque senão teremos sucessivas eleições em que os eleitores vão continuar desconfiando, queiramos ou não. E toda a dificuldade que foi criada para tentar impedir que esse assunto avançasse gerou ainda mais desconfiança na população, como nós cansamos de alertar. Sempre buscamos camadas de segurança e transparência para o processo eletrônico, que não é de agora, não é dessa eleição, não é de 2018. Desde 1999, até José Dirceu já dizia isso. E, no entanto, hoje nós vemos a perseguição ao Bolsonaro por ter defendido isso. Até Flávio Dino. Vários outros que hoje estão no governo já falaram isso sem sofrer sanção nenhuma. Então, como é que hoje temos uma PGR que quer identificar os milhões de seguidores do presidente Bolsonaro em redes sociais de maneira a constranger, a mais uma vez tentar fazer uma pescaria jurídica sem fato, sem fundamento nenhum, para constranger, investigar, tentar concluir essa narrativa de que o Bolsonaro tem algo a ver com o 8 de janeiro. Para milhões de brasileiros, a responsabilidade do 8 de janeiro é de ministros que tiveram atitudes como essas, de não buscar uma transparência em todo esse processo que eu citei aqui. É legítimo pensar assim? É legítimo. Qual o crime que tem nisso? Enquanto a PGR faz isso com o presidente Bolsonaro, a gente não vê o mesmo tratamento dado, por exemplo, agora ao ministro Barroso, quando abertamente da sua boca saem essas palavras, né, de, mais uma vez, só trazendo à luz a tudo aquilo que nós já observamos nos últimos anos. Então, mais uma vez, quero lamentar, temos que chegar a esse ponto, mas é necessário, e eu espero, sinceramente, que o presidente do Congresso Nacional, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não sente em cima desse pedido de impeachment, que tem todo o fundamento. A população toda está entendendo, o Supremo está entendendo, o próprio ministro Barroso deve estar entendendo a razão de nós estarmos aqui hoje, porque ele passou de todos os limites.
Senador, o senhor conversou com o presidente Rodrigo Pacheco a respeito disso? Tem algum posicionamento dele, se ele vai dar prosseguimento ou não? E quantos parlamentares no total, senadores especificamente, o senhor acha que vão assinar esse documento, uma vez que por enquanto só tem 13, né? Não conversei com o presidente Rodrigo Pacheco ainda. A casa está em recesso. Nós estamos formalizando hoje esse pedido de impeachment, que é esperado, né, por todos, inclusive por ele também. Aí, no tocante à quantidade de senadores e deputados que estão assinando, isso tem apenas um efeito simbólico, porque bastaria para que isso fosse formalizado, e o importante é que isso seja dado prosseguimento na forma regimental para que chegue até o plenário. Aí sim, em uma votação secreta, é que haveria, né, a quantidade real de parlamentares que concordam com isso. A gente não está falando o número exato ainda, porque está pendente, muitos senadores e deputados que se manifestaram a favor de assinar, estão formalizando ainda, encaminhando a assinatura ou assinando pelo aplicativo da Câmara para que conste também a sua assinatura digital. Só isso. Senador, MDB, PP, Republicano, são 10 partidos. PL. São 10 partidos. Quanto? 10 partidos? Peraí, segura aqui. Só para complementar a resposta do senador Flávio, o que acontece é que nós estamos em recesso. Muitas pessoas indicam informalmente que vão assinar o pedido, só que estão em agenda, é difícil de conseguirmos falar com eles. Depois de terem colocado a lista, nós temos que fazer todo um processo de pegar a documentação, pegar a qualificação, ter que vir a Brasília. Então, assim, ainda estamos coletando mais assinaturas. Mas também soma-se a isso a questão de que hoje os deputados e senadores ficam receosos de sofrerem alguma retaliação, até mesmo por parte do Supremo. O momento que nós vivemos de uma crise institucional faz com que até mesmo os parlamentares tenham medo de se posicionar nesse sentido. Os deputados e senadores são do PL, MDB, Novo, União, PSDB, PP, Progressista, Podemos, Republicanos, PSD e Patriota. Senador Flávio, só mais uma pergunta. O senhor falou sobre alguns inquéritos, decisões judiciais. Hoje o senador Marcos Duval vai prestar depoimento na Polícia Federal no inquérito que tem também o ex-presidente Jair Bolsonaro como investigado pelo aquele suposto plano de golpe de Estado. Queria saber do senhor se de alguma forma isso prejudica a imagem do presidente, qual a leitura política que o senhor faz desse inquérito da Polícia Federal, mais um inquérito que tem o ex-presidente Bolsonaro inserido na investigação. O que eu sei desse inquérito é que vocês tornaram público, né, numa reunião que não tratou de nada com coisa nenhuma e absolutamente nada aconteceu. Então, não acho que o desfecho disso vai ser o arquivamento, algo que não aconteceu, por exemplo, com o inquérito da Polícia Federal, aberto pela então presidente do TSE, Rosa Weber, em 2018, que logo após as eleições houve uma denúncia de que teria havido fraude nas urnas eletrônicas, e obviamente, como tinha ganhado o presidente Bolsonaro, foi aberto o inquérito imediatamente, né, e em pouquíssimas semanas de investigação verificou-se que houve sim uma invasão hacker, que eles ingressaram com senhas adulteradas de ministro do TSE, uma série de coisas gravíssimas que estão dentro desse inquérito. E é importante, eu queria mais uma vez fazer esse apelo à grande mídia. Analisem o que tem nesse inquérito que está aberto até hoje. Já passou por lá Rosa Weber, já passou por lá o Fachin, o Toffoli foi antes, né? O ministro o Barroso e Alexandre de Moraes agora. Até agora não houve conclusão desse inquérito. E qual que é a dificuldade de se apreciar o que tem lá dentro e fazer como tem acontecido corriqueiramente de vazamentos dessas informações? Em função desse inquérito que não era sigiloso, passou a ser após aquele evento do presidente Bolsonaro com os embaixadores, só após que ele começou a mostrar o que tinha nesse inquérito, que está em aberto até hoje, que mostrou sim uma fragilidade na segurança do sistema eleitoral. Não estou dizendo que houve fraude, não estou dizendo que houve adulteração de voto, estou dizendo o que eu conheço desse inquérito que foi divulgado pela imprensa. Hoje é sigiloso, mas não era sigiloso. O que aconteceu com isso? Isso foi inclusive a motivação para tornar Bolsonaro inelegível. Um inquérito que ainda está em aberto. Quer dizer, qual é a preocupação em realmente se investigar os fatos para se atribuir a responsabilidade na medida, né, do que a pessoa tenha feito ou não? Senador, uma pergunta. Por que vocês estão entrando hoje com esse pedido, um recesso, e vocês dizem ainda que vão pegar mais assinatura? Não seria mais politicamente adequado entrar em agosto?
Qual a diferença? Senhores, quando o ministro Barroso fala que derrotamos o bolsonarismo, ele está se referindo a 58 milhões de pessoas. O parlamento, ele está em recesso, mas o Brasil, o brasileiro, o trabalhador não. Estão acordando 5, 6 da manhã. E se de alguma forma nós nos furtássemos de sair do nosso recesso, dos nossos estados, de estar aqui apresentando essa denúncia contra o crime cometido pelo ministro Pacheco, porque nós estamos de férias, de recesso, ministro Barroso, qual é a resposta que nós damos para a sociedade? Eu estou de férias, eu estou passeando, isso eu vejo para depois? Essa aqui, apesar de serem 5 apenas aqui, nós estamos representando com essas assinaturas mais de 40 milhões de votos, dos 58 milhões que o presidente Bolsonaro representa, o tal bolsonarismo, o qual o ministro Barroso atacou. Então, deixamos nossa casa, acordei 3 da manhã para pegar o voo, e assim como todos os demais, para estar aqui, demonstrando, comprovando o nosso comprometimento de que crime é crime. Crime não se resolve com um pedido de perdão, com retratação, nem coisa semelhante. Nós precisamos, especialmente quando se trata de um ministro da Suprema Corte, que é guardiã da Constituição. A Lei 1079 é claríssima, seu artigo 39, inciso 3º, inciso 5º. O inciso 3º fala de atividade político-partidária. O inciso 5º fala de como deve se portar um ministro da Suprema Corte. Ele atacou o bolsonarismo, ele estava no evento político, ele teve uma fala política, e não são palavras minhas, são palavras do presidente Rodrigo Pacheco. Então estamos aqui, não é por pressa, não é por nada, senão por demonstrar o nosso respeito e a prioridade que o brasileiro hoje dá para a política, e preocupado com a escalada de violência contra a democracia e abusos, infelizmente, por parte de alguns membros do Poder Judiciário. Obrigado. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.